Put a little bit of gin, put a little bit of gin, put a little bit of gin. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Na aula de hoje nós vamos ter cálculos químicos. Os cálculos químicos envolvem a massa atômica dos elementos, que nós encontramos lá na tabela periódica. Nós temos dois valores na tabela periódica, o menor valor é o número atômico, que é o Rg do átomo, e nós temos a massa atômica, que é a somatória de prótons mais nêutrons que o átomo tem. Aí nós vamos calcular a massa molar, o número de mols, vamos fazer balanceamento das reações, calcular o volume molar e também sobre o cálculo estequiométrico, que fala sobre a quantidade de reagentes e produtos numa reação. Então a matéria de hoje é cálculos químicos. Bom, nós vamos calcular a massa molecular agora. O que é a massa molecular? Massa molecular corresponde à soma das massas atômicas dos elementos que constituem a molécula, né? Então nós temos CO2, então o carbono tem massa 12. Como aparece uma vez só, vezes 1, vai dar 12. O oxigênio tem massa 16. Como ele aparece duas vezes, é igual a 32. Então, a massa molar do CO2 vai dar 44 gramas por mol. Ou seja, cada mol de CO2 tem 44 gramas. Cálculo de número de mols. Mol é a unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica que nós temos. Então, pode ser utilizada para átomos, moléculas, íons. E o termo mol vem da palavra latim mole, que significa quantidade. E nós temos aqui o número de Avogadro. Pelo número de Avogadro, nós temos que 1 mol de qualquer substância tem 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Então, um mol de feijão tem 6,02 vezes 10 a 23 grãos de feijão. Um mol de reais tem 6,02 vezes 10 a 23 reais. Um mol de átomos tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Vamos fazer o cálculo agora de quantos átomos temos numa peça de 54 gramas de alumínio. Então, o que nós temos? Primeira coisa, 1 mol de alumínio, equivale a 27 gramas, que eu encontrei na tabela periódica, que equivale a 6,0 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tiver 54 gramas, grama embaixo de grama, vai dar X. Fazendo a conta, eu vou encontrar 12,0 vezes 10 a 23. Pela notação científica, eu posso só ter um número representativo depois da vírgula. Então, esse número aqui vai ser 1,2 vezes 10 a 24 átomos. Então, eu tenho em 54 gramas 1,2 vezes 10 a 24 átomos. Aqui é um outro exercício. Qual a massa de 0,5 mols de ácido sulfúrico? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular qual é a massa de 1 mol de ácido sulfúrico. O H tem massa 1. Ele aparece duas vezes, vai dar 2. O enxofre, ele tem massa 32. Ele aparece uma vez só, então vai dar 32. O oxigênio tem massa 16. Como ele aparece 4 vezes, vai dar 64. Somando, eu vou encontrar 98,0. Então, 98 gramas equivale a 1 mol. Ele quer saber qual é a massa de meio mol. Meio mol é igual a X. Aí eu vou fazer 0,5 vezes 98, que vai dar X é igual a 49 gramas.
essa é a massa de meio mol de ácido sulfúrico. Bom, agora nós vamos fazer balanceamento das reações, né? Esse método é o método da tentativa. O que a gente vai ver? Eu coloquei aqui do lado a palavra macho. O que significa esse macho? Macho significa como é a sequência que nós devemos obedecer. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então a equação que tem lá, Mg mais O2 formando MgO. Então eu vou reescrever, eu tenho Mg mais O2 formando MgO. Então o que eu vejo? Primeiro metal, magnésio, tem um aqui, um antes da reação, um depois da reação. Aí o oxigênio, eu tenho 2 oxigênios antes da reação e só um oxigênio aqui. Eu vou usar o coeficiente 2. Agora eu tenho 2 magnésios e 2 oxigênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios, então eu preciso colocar um 2 aqui na frente do magnésio para acertar a quantidade de átomos de magnésio. 2 magnésios, 2 magnésios. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Vamos pegar a próxima. SO2 mais O2 dando SO3. Então eu olho o enxofre e o enxofre. O enxofre é metal, não metal. Depois eu vejo o oxigênio. 3 e 2 só vão chegar ao mesmo número quando chegarem a 6. Então eu vou multiplicar isso aqui por 2. Quando eu coloco 2 aqui, eu acerto o oxigênio. 2 vezes 3, 6. Aí eu tenho que acertar o enxofre de novo. Vou colocar 2 aqui. 2 enxofres, 2 enxofres. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. 6 oxigênios. Está certo a equação. KClO3. Então eu tenho KCl O3 que vai se decompor formando KCl mais O2. Então eu vejo 3 oxigênios aqui, 2, 3 e 2 vão ser iguais quando chegarem a 6, então esse aqui eu vou multiplicar por 3, 3 vezes 2, 6, e esse eu vou multiplicar por 2. Então acertei o oxigênio. Agora eu vou voltar, 2 potássios, coloco um 2 aqui, 2 potássios, 2 cloros, 2 cloros, 6 oxigênios, 6 oxigênios, tá certo. Volume molar. Volume molar de qualquer gás na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, equivale a 22,4 litros. Então, um mol de qualquer gás vai ter o valor de 22,4. Então, quer dizer, um mol de hélio, 22,4 litros. Um mol de O2, 22,4. Um mol de nitrogênio, 22,4. Então, independente do gás que seja, um mol é sempre 22,4. A partir disso, nós vamos fazer as contas. Então, nós vamos começar. Gás carbônico é CO2. Quanto que vale? Então, o carbono vale 12. O oxigênio vale 16. Como é vezes 2, vai dar 32. 12 mais 32 vai dar 44 gramas. Então, 44 gramas equivale a 1 mol. 44 gramas equivale a 22,4 litros. Se eu tiver 220 gramas, vai dar X. Então, eu vou ter X vezes 44 gramas é igual a 220 gramas vezes 22,4 litros. Aí eu vou isolar. O 44 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 220 gramas vezes 22,4 litros dividido por 44 gramas. Tem grama em cima, grama embaixo, eu corto. Então eu vou ficar com 220 vezes 22,4 dividido por 44. Agora eu uso a calculadora. Depois de usar a calculadora, eu encontrei o valor lá de 112,0 litros. Então, qual o volume ocupado por 220 gramas de gás carbônico? 112 litros. Esse é o cálculo que a gente fez. Agora nós vamos falar sobre cálculo estequiométrico
Então a primeira pergunta aparece assim: qual a massa de gás nitrogênio necessária para produzir 100 gramas de amônio? Então a reação para produzir amônia parte do nitrogênio mais o hidrogênio. Então eu tenho nitrogênio mais hidrogênio, gás nitrogênio mais hidrogênio, que fornece a produção da amônia, NH3. Então desse lado eu tenho reagente, desse lado eu tenho produto. Agora eu vou fazer o balanceamento da equação. Eu tenho 2 nitrogênios aqui, aqui eu só tenho 1, então eu tenho que colocar um 2 aqui. Quando eu coloquei 2 aqui, eu acertei o nitrogênio, só que agora o hidrogênio está errado. Eu tenho 2 vezes 3, 6. Então eu tenho que colocar um 3 aqui na frente. Feito isso, já fiz o balanceamento da reação. Tá? Agora eu vou lá na massa do nitrogênio e vejo que cada átomo de nitrogênio tem 14 gramas. Como eu tenho 2 átomos, dá 28 gramas. 28 gramas de nitrogênio. Fazendo a conta aqui, eu tenho 28 mais 6 hidrogênios dá 34. 34 gramas aqui. Então 28 gramas de nitrogênio produz 34 gramas de amônio. Aí ele fala, eu quero produzir 100 gramas de amônio. Para me produzir 100 gramas de amônio, eu vou precisar de X. Aí eu vou fazer a conta. X vezes 34 gramas é igual a 28 gramas vezes 100 gramas. Vou isolar o X, o 34 está multiplicando, vai passar a dividir. X é igual a 28 gramas vezes 100 gramas. Tudo isso dividido por 34 gramas. Vou cortar esse grama com esse grama. Vou fazer 28 vezes 100 e dividir por 34. Aí eu encontrei X é igual a 82,35 gramas. Então, quanto de nitrogênio eu preciso para produzir 100 gramas de amônio? 82,35. E o restante é hidrogênio, tá? Então, esse é o cálculo estequiométrico. Só lembrando que aqui é o reagente e aqui é o produto. Tá? Beleza, esse cálculo foi o cálculo da produção de 100 gramas de amônio, baseado no cálculo estequiométrico. Bom, meus queridos, essa foi a lista de cálculos químicos, tá? Eu passei aqui uma revisão básica sobre cálculos químicos, espero que tenha ajudado bastante para entender como é que faz, né? Uma das partes mais difíceis da química aí. E agora espero que vocês consigam resolver os exercícios. Um abraço a todos, boa resolução.